dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, querido concurseiro. Vamos hoje então para mais uma rapidinha jurídica, falando sobre os crimes do Código de Defesa do Consumidor. Vamos da onde veio, primeiro o início, artigo 5º, inciso 32 da Constituição Federal, fala da tutela dos direitos consumeristas. E aí surge então a Lei 8078 de 90, o Código de Defesa do Consumidor. Nesse Código de Defesa do Consumidor, ele fala de algumas sanções administrativas e fala, sim, de sanções penais. Lembrando, gente, que as sanções penais são aplicadas do CDC, pena privativa de liberdade, não pode ser aplicada para uma loja, não pode ser aplicada para uma empresa. Ela é aplicada para os responsáveis, certo? E, Ju, o que tem de diferente nesses crimes? Bom, muitos dos crimes nada mais é do que a tentativa de ludibriar o cliente, omitindo dizeres que deveriam estar bem claros na embalagem, omitindo quanto tem de produto na embalagem ou mentindo quanto tem na embalagem. Aí o consumidor vai lá naquele cadastro, nome, no SPC, no Serasa, por exemplo, e tem uma informação inverídica sobre o seu nome. Essa informação não é modificada pela empresa ou pela loja que colocou aquela informação lá erroneamente. Tudo isso que eu tô falando são fatos tipificados no Código de Defesa do Consumidor como crimes. Além disso, colocar à venda um produto que gere um risco, um perigo para o consumidor que não é admitido. Ou ainda, depois que tu coloca o produto à venda, tu vê que ele tem um risco ou um perigo, ele gera esse risco, esse perigo para o consumidor, e eu não falo nada, eu fico quietinha. Eu não faço a chamada para os consumidores virem e ou consertar o seu produto ou trocar o seu produto, chamado recall. Tudo isso, então, gente, é sim crime do Código de Defesa do Consumidor. Fazer informação falsa ou enganosa. Aí vai lá a propaganda e diz o seguinte: com este produto você vai emagrecer 10 quilos por mês. E você não emagrece 10 quilos por mês. Gente, vejam bem que ele não falou pode, ele falou vai. Vai emagrecer. E além disso, se ele disser que é o produto mais vendido no mercado, daquele setor, essa é a maçã mais vendida no mercado, pararirará, ele tem que juntar os dados e guardar esses dados que digam que é o produto mais vendido. Não basta ele falar, ele mente. Primeiro que ele não pode mentir. Segundo, se ele falar, ele tem que falar em cima de dados. E ele tem que guardar esses dados, organizar esses dados, certo? Tem que entregar termo de garantia. Ao cobrar uma dívida, não pode agir constrangendo o consumidor. Essa aqui é ótima. Este crime, eu quero que vocês entendam bem que estamos falando de crime. Este crime, não há quem não conheça alguém que não tenha sofrido. Vou lá arrumar meu carro e aí o mecânico diz que custa R$ 1.500. E eu deixo meu carro para que ele troque a rebimboca da parafuseta. Qual a minha surpresa? Daqui um mês, estoura de novo a rebimboca da parafuseta, porque ele colocou uma rebimboca da parafuseta usada. Gente, ele não me perguntou se eu deixava, se eu queria. Então, tá lá no crime. Vou ler para vocês. Empregar na reparação de produtos peças usadas sem a autorização do consumidor. Se o consumidor autorizar, tudo bem. Se ele não autorizar, não pode colocar peças usadas no celular, no carro, nos eletrodomésticos. Não pode colocar peças usadas. Tem que ser peças do fabricante, peças originais e novas. Que mais? Por aí.
Era esses crimes que eu queria falar para vocês. Agora eu quero falar das diferenças que existem para esses crimes lá no CDC. Primeiro, que no CDC podem servir como assistentes de acusação algumas associações ou órgãos da administração direta e indireta que protejam, que defendam interesses consumeristas. As penas pecuniárias são fixadas em dias multa, correspondente ao mínimo e ao máximo da pena privativa da liberdade do crime. E, além disso, ela pode ser triplicada. A fiança, nesses crimes, é de 100 até 200 mil BTNs. Pode reduzir, pode aumentar. Além da pena privativa de liberdade, da multa, ainda eu tenho a interdição temporária de direito, a publicação em órgãos de comunicação e a prestação de serviço à comunidade como penas. Então, gente, por exemplo, se tem uma informação falsa em relação a um consumidor, pode aquela empresa, aquele diretor, enfim, ser obrigado a publicar na imprensa, no jornal, dizendo que aquele cadastro negativo era inverídico. Agravantes, todos os crimes, vejam bem, agora a gente vai lembrar direto do álcool gel, porque uma das agravantes é esses crimes acontecerem em época de grave crise ou calamidade. Gente, as pessoas que estavam falsificando o álcool gel ou que estavam colocando 100 ml e colocando ali na frente que tinha 200 ml. É um crime? É crime contra o consumidor. Tem um agravante? Sim. Também são agravantes quando causaram grave dano individual ou coletivo, quando houver uma dissimulação da natureza ilícita envolvendo alimentos, medicamentos e outros essenciais. Vejam bem que os medicamentos também agrava o crime quando for cometido por servidor público, por pessoa que pela condição econômico-social manifestamente superior à da vítima. Então, a vítima já é hipossuficiente por ser consumidor e mais ainda na relação econômico-social. Também agrava se for em detrimento de um operário, de um rurícola menor de 80 anos, maior de 70 anos ou deficientes mentais. Então, gente, o que cai em concurso do CDC, dessa parte de crimes, não são os crimes em si. Esses são poucos, basta dar uma lida. O que cai é a diferença no processo em si, tanto no processo penal quanto direito penal material. Quais são as agravantes? Qual é a pena pecuniária? Quanto que é a fiança? Porque ele é diferente do Código Penal. E é justamente aí que as questões adoram pedir. É uma legislação especial. Por ela ser especial, ela é usada em detrimento do Código Penal nessas ocasiões. Agora eu vou fazer um próximo vídeo sobre que é mesmo? Conflito aparente de normas. E daí sim eu vou falar dos princípios, dentre eles o princípio da especialidade. Um beijo!